Todo mundo quer receber sua aposentadoria, seu BPC, os valores lá dos seus benefícios, mas todos nós sabemos também que o governo ele passa por uma série de dificuldades. Isso em razão de várias situações, o envelhecimento da população, o crescimento de aumento dos benefícios, e para isso o governo tem tomado várias atitudes. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito disso. Lembra que eu falei, inclusive coloquei um vídeo aí um vídeo inicial no canal que fala que nós íamos fazer algumas mudanças para poder tratar de determinados assuntos. Nós falamos dos assuntos que nós já estamos acostumados, mas também vamos dar um pouquinho de foco diferente a outras situações. E essa questão da Previdência, muita gente quer saber se vai continuar a receber, se ela tem risco de mais na frente ela quebrar. Tem gente que acha, não, é do governo, não tem problema nenhum, mas nós vamos analisar essa situação. Antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você vai estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Link na descrição do vídeo para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá. Eu estava chegando aqui hoje no escritório e a gente sempre comenta com aquelas pessoas, né, que conhecem a gente, fala a respeito de uma coisa, de outra, desses assuntos que a gente fala, principalmente porque a gente está sempre produzindo conteúdo nessa área. E uma pessoa lá, um senhor que recebe o BPC, ele falou, doutor, pelo que eu estou vendo essa situação aí, será que daqui para frente o governo ele vai conseguir manter esses pagamentos, tem crescido o número de benefícios? E é verdade, é uma preocupação natural. Por quê? Porque nós sabemos que para cada uma pessoa aposentada precisa 6 pessoas estar trabalhando e contribuindo. Então, a gente está vendo que se diminuir muito o número de pessoas que trabalham formalmente, que contribuem formalmente, não vai ter aquele dinheiro necessário para pagar aquelas pessoas que estão se aposentando. Nós falamos aqui no início do vídeo que a população está envelhecendo. Então, o que acontece? Tem mais gente se aposentando do que entrando no mercado de trabalho. Então, são várias situações. Nós percebemos também que o INSS ele nega muito benefício, mas as pessoas que têm direito, elas recorrem à justiça, mesmo que demorando, elas ainda conseguem o seu benefício. Então, tem um número grande de beneficiários, principalmente porque, ultimamente, apesar do governo estar dizendo que não existe quase nenhum desemprego, o desemprego diminuiu, mas o que a gente vê na prática é diferente. E quando eu falo de governo aqui, para aquelas pessoas não ficarem questionando, que isso, que aquilo, governo ao longo dos anos, vários governos, vários presidentes, várias pessoas passaram por lá e a teoria é sempre a mesma. Eles falam uma coisa quando eles querem assumir e na hora que eles estão no cargo as coisas acontecem diferente. Vimos que existem algumas reformas, outros fazem umas mini reformas e a última na Previdência, principalmente porque é nosso assunto aqui, ela foi em 2019, uma das grandes situações que modificou foi a questão dos valores, o cálculo no valor da aposentadoria. Então nós sabemos que o governo ele quer cada vez pagar menos para poder estruturar o seu caixa. Antigamente como é que funcionava? As pessoas se aposentavam e paravam de trabalhar, naturalmente, isso era comum. Eu era pequeno e via muito isso acontecer. Só que ao longo dos anos as pessoas se aposentaram e foram perdendo poder aquisitivo, os cálculos foram mudando, e as pessoas foram ganhando cada vez menos e quando se aposenta não pode parar de trabalhar porque não tem como receber, né? O valor que elas recebem, o valor que elas recebem não tem como se sustentar. Então tem que voltar ao mercado de trabalho para complementar o seu orçamento. E isso está ficando cada vez maior. Nós vimos também que muita gente está entrando no meio, microempreendedor individual, e paga um valorzinho de previdência pequeno, mas em compensação só vai se aposentar com salário mínimo. E nós sabemos que o valor de um salário mínimo ele é um valor pequeno para sustentar uma pessoa, e principalmente uma pessoa de idade, né, um idoso, depois que se aposenta não pode mais trabalhar, tem problemas de saúde, precisa de remédio, então toda essa questão nós estamos vendo que caminha para a pessoa chegar lá no futuro, na aposentadoria e receber um valor baixo. E aí é a grande questão, né? O que a gente orienta com relação a essa questão? Nós não sabemos do futuro. Muita gente pode se aposentar, muita gente pode não se aposentar mais, isso é um risco, não estou dizendo que vai acontecer, mas do jeito que as coisas estão caminhando, a dificuldade é grande. Muita gente que já é aposentado e pensionista e beneficiário do BPC pode também ficar sem receber. Isso não estou falando que vai acontecer, isso é uma possibilidade, porque o governo cada vez ele aumenta as despesas, ele não consegue resolver essas questões, os impostos só aumentam.
nós estamos vendo isso acontecer ano a ano. E não é um governo específico ou outro, não. Isso vem ao longo dos anos. Uma teoria que as pessoas estão falando, estão discutindo, que a cada vez está se tornando mais realidade. Tá? E aí, para resolver essa situação, é onde entra agora a questão da complementação, a questão da aposentadoria. Se você quer garantir um futuro mais tranquilo, é importante que você comece a se preocupar desde o início da sua vida laborativa. Porque, igual eu respondi aquela pessoa que perguntou lá no início do vídeo, né, eu falei para ela, ó, na verdade isso pode acontecer, essa questão da Previdência não ter dinheiro para pagar todo mundo, isso, se continuar do jeito que está, em algum momento no futuro isso pode acontecer. Isso é um risco, né? E não é só eu que falo, muitas pessoas estão falando a respeito, muitos especialistas. Mas na nossa vida, basicamente, resumindo, é assim, você tem um período em que você é novo, que você tem força, arruma trabalho fácil, pode ganhar bem, pode trabalhar mais, e aí sobra dinheiro, né? Aí nessa época é a época em que você tem que se preocupar com o futuro e começar a poupar ou conseguir comprar alguma coisa, construir algum patrimônio que no final da sua vida, né, ele lhe ajude a lhe sustentar, mesmo que se você tenha outros rendimentos, mas que você possa não contar única e exclusivamente com a Previdência Social. Por quê? Porque nós sabemos que tem esse risco e nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, deixar o tempo passar sem fazer nada pode chegar lá no futuro e você ter ou uma aposentadoria e não conseguir receber, uma aposentadoria pequena, uma aposentadoria no valor de um salário, porque a tendência é essa, cada vez menos as pessoas vão receber valores maiores, vai tudo em função da contribuição, então todos os níveis baixam, né? E aquelas pessoas que não têm a condição vão receber um salário mínimo mesmo. Então tem que se resolver isso agora para dar tempo de você construir ao longo dos anos, juntando um pouquinho, administrando e tudo mais. Tem gente que pensa em investir em imóvel, tem gente que pensa em investir no mercado financeiro, não importa. A gente aqui está dando uma ideia de que você tem que se preocupar com isso para quando chegar lá no futuro, lá quando chegar na época da sua aposentadoria, em que você já passou da primeira fase, que você está forte, que você consegue trabalhar, que tem várias oportunidades de emprego, já passou pelaquela fase média, né, que você ainda continua produzindo bem, continua ganhando emprego, continua tendo emprego, continua ganhando razoavelmente bem, mas aí você já vai estar naquela fase final, que é a fase em que você já tem uma idade maior, uma fase em que você já tem menos oportunidade de emprego, por estar numa certa idade também, você tem dificuldade com a questão de salário, né? Você passa a ganhar menos. E aí o que você vai fazer? Você já não tem mais tempo de reação. Então a hora é agora, a hora de você planejar o seu futuro é agora. Então, para você entender, o governo, ele tenta resolver a situação da maneira que ele consegue. E muitas das vezes, a solução, ela não é a favor da população, porque o governo ele tem que resolver para tentar atender a todos. Nós vimos aí, ó, saúde, educação, segurança. Vocês podem falar, escrevem nos comentários, tá tudo bem, tá tudo maravilha, quando eu vou nos hospitais está tudo beleza. Né? Então, se você deixar para o governo resolver isso mais na frente, o seu futuro, pode ser que chegue aquela hora lá e você só tem direito a um valor de um salário mínimo, e muitas das vezes ainda tem o que a gente falou, tem o risco de você não receber, porque se faltar dinheiro, né, eles vão deixar de pagar mesmo, a verdade é essa, né? É um risco e cada vez mais que os anos passam a gente vai vendo a dificuldade, as diferenças, né? Ano passado nós tivemos déficit no governo em torno de 200 bilhões de reais, e aí você tira suas conclusões, mas o fato é o seguinte, quem avisa amigo é bom que você, que ainda tem espaço, né, tem idade, tem tempo para chegar à sua aposentadoria, comece a programar ela a partir de hoje, de alguma forma. Eu não quero dizer aqui o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, mas o fato é que você tem que construir alguma coisa dentro da sua realidade, para quando chegar a hora, você poder usufruir disso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.